Aleluias. Graça e paz, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem nos fala mais uma vez é o irmão Amaurei. Estamos aí para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Hoje parece que vou estar sozinho aí com os irmãos, mas o nome do Senhor continuará sendo glorificado para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Peço licença para entrar na casa de vocês, onde vocês estão nesse momento, através desse meio de comunicação. Nós estamos aí falando do amor de Cristo, das grandezas dele, da sua palavra, que ela é fiel para as nossas vidas. No dia de hoje eu quero ler com os irmãos em segunda carta de Reis, no capítulo 5, segunda carta de Reis não, perdoe-me, irmãos, é livro, né? Como nós falamos no Antigo Testamento, se trata de livro. E no Novo Testamento é os evangelhos, as epístolas ou cartas, né? E no Antigo Testamento é livros, me perdoe por esse erro. Livro de 2 Reis, capítulo 5, no verso 14. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a de um menino e ficou purificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse texto é um texto bem conhecido, né, irmãos? E ele nos traz muitas verdades, né? Muitas verdades nesse texto, muitas verdades, mas como nosso tempo aqui é curto, eu não vou estar estendendo não, mas vou estar trazendo aquilo que Deus colocou no meu coração para transmitir para vocês aí. Irmãos, esse texto fala deste homem que foi procurar este profeta lá em Israel, lá em Samaria. A palavra do Senhor fala que esse homem chamado Naamã, ele era um homem muito respeitado, né? Ele era um homem que o seu senhor gostava dele, que o rei lá da Síria gostava dele, porque pela mão de Naamã, Deus deu o livramento dos assírios, né? Nesse período aqui. E ele levou, numa das guerras, nos combates, ele levou de Israel, levou uma menina, né? Como serva para sua esposa ali. E esse Naamã, ele tinha uma lepra, né? Ele era leproso, né? E isso impedia ele de muitas coisas. E discorrendo rapidamente no texto, falando para os irmãos, essa menina ficou sabendo, né, dessa situação dele e falou para essa senhora: olha, se meu senhor estivesse lá em Samaria, lá tem um homem de Deus, lá tem um profeta lá que certamente ele seria curado. E esse homem ficou sabendo, a mãe ficou sabendo disso e chegou no rei da Síria lá e conversou com ele, falou tudo o que estava acontecendo, que a menina que veio de lá falou se ele estivesse na presença do rei, ele seria curado por aquela enfermidade, por aquela doença, né? Aquela doença ali. E o rei assim fez uma carta, deu para ele, ó, você vai lá, não só fez a carta, mas deu algum dinheiro para ele, deu 10 ciclos de prata, algumas mudas de roupa, deu ouro também, e assim ele foi no rei, falou assim: ó, você vai lá, entrega pro rei, quando o rei lê, ele vai saber que eu tô te enviando. Só que quando ele chegou lá no rei, o rei leu a carta, o rei rasgou suas vestes, porque ele estava achando que era o rei que ia curar ele, né? O rei que ia curar. Ele falou assim: ó, porventura eu sou Deus que vem trazer cura e tal. Depois vocês lêem o texto direitinho, vocês vão esmiuçar, vocês vão gostar desse texto. E aí fala que o rei rasgou e falou isso, e a palavra do Senhor fala que o homem de Deus ouviu falar sobre o assunto, ouviu sobre isso, e o homem de Deus falou assim: ó, manda ele vir até mim, fala pro rei, manda ele vir até mim, que ele vai saber que aqui ainda existe profeta em Israel, ainda existe homem de Deus nessa terra, não é a ousadia do profeta, né, irmão? E a palavra do Senhor fala que esse homem pegou e foi para lá. Ele chegou lá, só que este homem, estou ajeitando aqui, irmãos, esse homem, ele colocou em seu coração que somente se ele chegar lá, que o texto bíblico fala isso, que ele chegou lá e o homem de Deus, ele simplesmente falou para ele, ó, fala para ele, mandou seu servo ir lá, fala para ele lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. E esse homem se indignou,
porque o homem de Deus nem saiu da casa para atender ele. E ele, no seu pensamento, ele achava que o homem de Deus, ele ia lá, ia orar, colocar as mãos sobre a enfermidade, sobre a doença, sobre a lepra, ia reclamar o nome do Senhor, ia fazer o sobrenatural acontecer. Na mente dele é isso. E na vida de muito cristão é isso, irmãos. Na vida de muito cristão pensa da mesma maneira. Pensa que Deus só vai fazer se houver um movimento, se houver um barulho, se houver uma bagunça, se houver música, se houver trombeta, se houver raio caindo, trovões. Tem muitos que acham que Deus vai agir dessa maneira, e não é só assim que Deus age. Deus age de diversas formas. Nós temos que entender que o nosso Deus é multiforme. Ele faz da forma que Ele quer, como Ele bem entende. E lembrando que esse homem ele se indignou, porque por causa disso ele falou assim: por acaso lá os rios de Damasco não são melhores do que esse rio aí de Israel? Não são melhores de lá? Não são melhores? Aí foi embora indignado, perdendo a bênção, indo embora. Mas louvado seja Deus, porque ainda Deus, na ignorância do ser humano, Deus usa as pessoas simples e humildes para confortar aqueles que soberbas, né? Deixa a soberba crescer, né? A arrogância, né, tomar conta, porque aquele homem tinha muitas posses, estava levando dinheiro, levando tudo, e ele achou com aquilo que ele ia comprar. Ele ia comprar algo e não arrumou nada, né, com aquilo, não arrumou nada. A palavra do Senhor fala que os servos dele falou assim, na minha Bíblia fala assim: meu pai, por acaso, se este homem não pedisse uma coisa muito grande, o Senhor não ia fazer? Ele só se pede para você se mergulhar nas águas. Uma lição que eu tenho aqui: anda com pessoas sábias, anda com pessoas inteligentes, anda com pessoas que vê coisas que você não está enxergando, que vai fazer bem para você. Não ande com pessoas que só olham para baixo, só olham o negativo, pessoas pessimistas, que não acreditam, pessoas que desfaz assim por pouca coisa, já te leva para outro lado, perdendo o foco, então anda com pessoas de visão, pessoas que enxergam além daquilo que você não está enxergando, pessoas que vai te estender as mãos e vai te dar uma palavra positiva, um conselho positivo, um conselho de Deus. Foi o que esses servos fizeram. E assim esse homem foi lá e foi segundo aquele profeta falou, e mergulhou 7 vezes. A palavra do Senhor fala que a carne dele ficou sarada, ele ficou como um menino, uma criança, e voltou. Irmãos, eu não queria pegar pesado nessa parte, mas eu vou ter que pegar pesado, porque é o texto bíblico, irmãos. É um texto bíblico que nos exorta. A palavra do Senhor fala que aquele homem ele voltou com presentes e ofereceu para o profeta, e o profeta não aceitou. Sabe por quê, irmão? Porque aquilo que Deus dá é de graça deste, de graça recebeste, de graça deste. É de graça, irmão. O dom é gratuito. Deus te usa para você fazer de graça, não é para você cobrar nada não. Para você pregar sem outras igrejas, você não tem que cobrar nada não, irmãos. Eu acho errado o termo que o pessoal usa, fala assim: eu vivo da obra, dá a entender assim que ele está na vida mansa, vivendo só dos irmãos. Isso é errado, irmão. Isso é errado. Agora, você viver para a obra é outros 500. Você viver para a obra é outros 500. Você quer viver da obra, então, irmãos? Vai lá para Mali. Vai lá, irmão. Vai lá para aqueles lados lá, o pessoal está sendo perseguido. Isso aí é viver para a obra. Vai lá, irmão. É fácil falar que vive na obra, está dentro da igreja, está no nosso conforto, está na nossa casa vendo a televisão, vendo os noticiários que está acontecendo, e supostamente eu vou orar por esses irmãos. É fácil a gente fazer isso, porque a gente não está vivendo o ID de Deus. Não estamos vivendo. Não podemos ser hipócritas, irmãos. E esse homem, ele chegou com presentes ali pro profeta. O profeta não aceitou, o profeta não quis, porque maior é aquele que estava nele do que aqueles presentes que ele tinha. Maior que ele estava nele. E o mais gostoso desse texto, irmãos, estou correndo porque meu tempo aqui é curto com os irmãos, peço desculpa, mas é um momento que Deus me deu aí, então eu me expresso naquilo que o Senhor me dá, e eu expresso para os irmãos. E falamos do profeta, falamos do homem que foi curado, falamos dos servos, falamos do cenário total que tinha ali, mas muitos não falam da pessoa que está esquecida nesse texto. Muitos não falam. E eu fico triste quando eu vejo isso, a pessoa não lembrar, trazer só aquilo que beneficia a ela. Lembra da menina que foi lá, foi escrava lá? Esse homem foi curado porque ela deu um testemunho, irmãos. Porque ela deu testemunho. Será que você está testemunhando de Deus?
Será que você está testemunhando de Deus? Aquela menina estava sendo, ela era escrava, ela era serva da mulher desse homem, mesmo assim ela dava testemunho. Ela falou, se ele estivesse lá, o profeta certamente. Será que nós estamos dando testemunho no momento das nossas aflições, da nossa angústia, ou queremos só viver o lado bom da história? O lado bom. O nosso testemunho fala muito o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso falar, o tratar com as pessoas, a diferença entre as pessoas. Irmãos, sabe por que aquele profeta também não aceitou aqueles presentes? Para não se corromper. Para não se corromper. Quantas pessoas estão se corrompendo por um presente que estão ganhando? Vão ter um convite na igreja, eu vou lá porque eu sei que eu vou lá, sempre me dá um presentinho, sempre me dá um negocinho, uma lembrancinha. Quantas pessoas não deixam se corromper por pequenas coisas? Por pequenas coisas. Então não se deixe corromper, não se deixe. Se você for convidado, louvado seja o nome do Senhor, sente suas mãos pro alto e louve a Deus, vai de graça, vai com todo amor, dedicação. Irmão, mas é longe e tal, tem que ter, meu irmão, você foi chamado para pregar o evangelho, não foi para cobrar o do evangelho, não. Não foi pra explorar ninguém, não. Não foi não, irmão. Leva lá, vai de graça. Uma vez eu recebi o convite. Esse dia eu tava com a minha esposa. A gente morava na zona norte aqui de São Paulo. A gente não era casado ainda. A gente só namorávamos. Aí eu recebi um convite para pregar num culto de missões. E eu fiquei tão triste quando a pessoa me convidou. Ela falou assim, irmãos, eu liguei para um, liguei para outro, para fulano, para Beltrano, não citar nomes, e falou assim, mas eles cobraram muito caro e a nossa igreja não tem recurso. Nós queremos fazer um culto de missões, mas não temos recursos assim para fazer um culto. Será que o irmão poderia ir lá levar uma palavra para nós? A pessoa que me convidou, ela nem me conhecia, ela conhecia uma outra pessoa, que essa outra pessoa conhecia um outro irmão que chegou até mim. Aí eu passou o contato para mim e ela falou assim, não, irmão, vamos lá, vamos deixar Deus agir, vamos deixar Deus operar. Eu fui lá, saí da Zona Norte, fui para Zona Leste, à noite, é uma contramão, porque mora aqui em São Paulo, sabe, embora tenha trem e tudo, mas até a gente chegar no trem tem que pegar umas condução, e enfim. E chegou lá no culto. A igreja é simples, bonita, da presença de Deus. Nós fomos ali, falamos do amor de Cristo, da graça vindoura, da obra das missões, como tem que ser feita, como deve ser feita. Contamos alguns testemunhos de viagem que tivemos. E o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Pessoas se achegaram a Cristo Jesus nessa noite. E eu louvei a Deus por isso. Aí eu pergunto para você, eu cobrei? Meu irmão, o preço já foi pago lá na cruz por mim e por você. Por mim e por você. Por mim e por você. Aquilo que você pode fazer, vai e faça. O impossível, Deus faz em nossas vidas. Não receba, não receba. Não receba de modo nenhum para falar do amor de Cristo. Entrega o seu melhor. Esse é o maior preço que tem, quando você se entrega para fazer a vontade do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Esse é um texto que eu não queria trazer esse ponto de vista, mas o texto fala isso. O texto fala isso. Mas que você venha crescer cada dia mais na graça e no conhecimento. Eu falo para você também aí, meu irmão. Você que fala, irmão é meio bruto para falar, meio assim, irmão. Entre em contato com a gente, nos ensina um pouquinho mais também, porque vamos crescer na graça e no conhecimento juntos. Porque ninguém é perfeito, ninguém é sábio o suficiente. Meu. Então, deixa aí o convite para vocês, se você quiser falar comigo aí, entra no meu Face aí, manda no privado lá, a gente conversa e assim a obra de Deus cresce cada vez mais. E eu bato de frente, irmãos, eu não aceito aqueles que cobram, porque é errado. O nosso mestre mesmo falou assim, quando eles foram cobrar o imposto deles, vai lá, Pedro, pega lá e vai lá e pesca lá aquela moedinha e dá lá, paga eles lá, vamos cumprir certinho. Nosso Jesus, quando ele sentava, ele não cobrava ninguém. Ele simplesmente falou assim, o povo está com fome, então vamos dar de comer para eles. Não só de pão virá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí, meus irmãos, que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. Um excelente dia aí.